Muito bem, gente. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, estamos aqui no capítulo 7 da Bhagavad Gita, neste capítulo onde a natureza de Ishvara, né, ou a natureza de Deus, está sendo descrita, né? Então, eu havia dito para vocês ali no começo do estudo desse capítulo, e isso é um apontamento que o próprio Yamuna, um dos mestres mais antigos comentadores da Bhagavad Gita, né, ele faz, que nesse capítulo, o mundo, tal como a gente o conhece, né, esse mundo manifesto, ele é considerado tanto algo que oculta Deus, né, como se o mundo estivesse ali escondendo Deus por detrás, quanto o próprio mundo, ele também é uma forma de revelar Deus. E aí eu expliquei para vocês que essa consideração, ela se alinha com a ideia de que na filosofia védica, Deus é tanto o mundo quanto algo para além deste mundo. E aí eu expliquei para vocês que Deus, enquanto o mundo, é o Deus imanente, né? Esse Deus que se identifica com a natureza. E este Deus que está para além da manifestação desse mundo é o Deus transcendente. E na medida em que a gente vai percorrendo essas passagens, né, essa fala de Krishna aqui nesse capítulo, a gente vai percebendo que ele se coloca tanto como o imanente quanto o transcendente, né? Ele se descreve como sendo a natureza, assim como aquilo que está para além desta natureza perceptível. Na aula passada, a gente viu 4 versos que apresentam ali Deus na natureza. Então, Krishna diz: Eu sou o sabor da água, eu sou a luz do sol e da lua, o calor do fogo, a inteligência, né, dos seres humanos, a força dos fortes. Ele coloca ali várias características, né, de coisas que a gente percebe, experiencia aqui nesse mundo, e a ideia de que ele está ali presente, né, sendo aquilo. Agora a gente entra numa passagem onde Krishna ele se descreve como o transcendente, isso que está para além desta manifestação perceptível, ok? E aqui a gente vai ver pela primeira vez nessa obra, pela primeira vez aqui na Bhagavad Gita, a ideia de Maya. Para quem ouve um pouquinho falar sobre a filosofia védica, logo se ouve a respeito desse conceito de Maya, né? E geralmente Maya é entendido como se fosse uma espécie de ilusão, como se a manifestação desse mundo, desse universo, tal como nós percebemos, fosse uma espécie de ilusão. No entanto, isso é uma interpretação possível, né? Porém não a única, e eu diria que não é a interpretação principal que as escolas, né, védicas dão para a ideia de Maya. Então a gente vai dar uma olhada nesses versos e vamos comentar um pouquinho a respeito disso. Deixa eu abrir o texto então.
Então, o nosso verso último da aula passada foi o 11. Então, agora vamos ao verso número 12. Então, vejam, nesse verso ele evoca aqui os três gunas, né? Que é um tema muito, muito recorrente em toda a filosofia védica, né? A gente vai rever isso aqui agora. Então, Krishna diz o seguinte, né? Saiba que todos esses estados, chamados de sattva, rajas e tamas, têm a sua origem em mim apenas. E aí Krishna diz: porém, eu não estou neles, eles estão em mim. Tá? Literalmente aqui. Tá? Então ele diz: saiba que esses três estados, sattva, rajas e tamas, têm sua origem em mim, porém eu não estou neles, eles estão em mim. Então vamos só lembrar o que são esses três estados. Então, sattva, rajas e tamas são consideradas as três forças ou os três estados desse mundo manifesto, deste mundo material. Tá? Esse mundo é chamado de Prakriti. E essa Prakriti, ela pode ser equiparada ao funcionamento, à atuação dessas três forças. Então a gente tem Sattva, que é a força que representa o equilíbrio, a harmonia. A gente tem Rajas, que é a força que gera impulso e movimento. E a gente tem o Tamas, que é a força que gera resistência e estagnação, peso, estagnação. Esse conceito de Sattva, Rajas e Tamas, ele é muito, muito amplo, né? Ele vai, assim, abarcar tudo. Eu já fiz alguns comentários com vocês sobre isso antes, né? Mas vamos repassar algumas ideias. Por exemplo, se a gente for aplicar essa ideia de sattva, rajas e tamas sobre os estados da nossa mente, a gente entende que tamas, que é a peso, a estagnação, ela aparece na nossa mente na forma de torpor, preguiça, desânimo e sonolência, né? Então, quando a gente entra em estado de sono, adormece, fica nesse estado adormecido. Isso é uma expressão de tamas, né? Tamas tem relação com a inconsciência. Por sua vez, quando a gente se encontra com uma mente agitada, acelerada, hiperexcitada, cheia de desejos, inquieta, né? Ali a gente vê a manifestação de rajas na nossa mente. E quando sattva predomina na mente, a pessoa ela está calma e lúcida, né? Sattva é muito importante, por exemplo, para que a gente tenha condições de estudar e refletir sobre as coisas. A nossa capacidade reflexiva, a nossa capacidade de entendimento vem desse sattva, né? Dessa condição da gente acalmar nossa mente das agitações, concentrar nossa mente em algo e poder fazer uma leitura, uma reflexão, né, sobre aquilo que a gente está percebendo. Se a gente olhar, por exemplo, para os próprios processos da natureza, né, a gente vai ver que tamas têm uma relação com a noite,
porque a noite traz o escuro, o frio, o repouso, a sonolência. Rádias tem relação com o dia, né? Porque o dia traz o estímulo para as ações. Se a gente for olhar alimentos na natureza, a gente vai ver que existem alimentos, plantas ou remédios que têm mais tamas. Por quê? Porque são alimentos que geram peso, sonolência, são plantas ou remédios que geram efeitos anestésicos, que vão gerando torpor, né? Inconsciência. Por exemplo, um remédio que induz o sono, né? É tamas. Por sua vez, existem alimentos, plantas e remédios que são estimulantes. Aí a gente vai encontrar ali a energia de Rajas, né? Por sua vez, existem remédios ou alimentos que eles não geram nem esse efeito de tamas, nem o efeito de Rajas, né? Eles geram um efeito mais sóbrio, harmonioso. Então ali tem mais sattva. E a gente vai encontrar isso em tudo, né? Então esse mundo inteiro, todo esse universo, ele é permeado por essas três forças, elas estão agindo continuamente, elas estão interagindo entre si continuamente. De modo que todo esse universo, que é chamado de Prakriti, tá? Ele pode ser equiparado à ideia dos três gunas, tá? Os três gunas, essas três forças, representam esse mundo. É dito que esse mundo todo, ele só se move, né? As coisas elas estão acontecendo ao longo de um fluir do tempo, né? Ao longo de um devir, por conta dessas três energias. Se essas três energias elas parassem, né, de interagir, tudo alcançaria um equilíbrio estático, ou seja, tudo entraria em repouso e nada mais aconteceria, né? Isso é o que ocorre temporariamente, naquilo que a filosofia védica chama de pralaya, né, que é o período em que o mundo, o universo, ele fica imanifesto, né? Vocês vão lembrar, talvez, eu falei isso lá no começo, né? Na filosofia védica, o mundo ele tem um período que ele se manifesta e tudo está acontecendo, e tem um período que ele fica imanifesto, né? Aí ele se manifesta de novo, fica imanifesto. Então, esses são ciclos assim muito longos, né, em termos de tempo, mas é um processo cíclico, né? O mundo ele se manifesta e fica manifesto, né? Então, para que o mundo se manifeste e tudo comece a acontecer, essas três energias elas entram em ação. E para que o mundo entre nesse estado de repouso absoluto e fique temporariamente manifesto, essas três energias elas cessam de agir. Elas entram numa espécie de um equilíbrio perfeito e nada mais acontece, né? Então, essa é a descrição védica a respeito dos estados da Prakriti, tá? Do mundo. Ele pode ficar manifesto ou imanifesto. E isso depende da ação desses três gunas. Então, Krishna ele está aqui dizendo que esses três gunas têm origem nele. E aí, vejam, ele está dizendo que ele mesmo não está nos três gunas. Ou seja, ele quer dizer com isso, né, de que existe a sua natureza que é para além dos três gunas, tá? Ela não está sujeita à ação desses três gunas. Porém, os três gunas não estão fora de Krishna, né? Os três gunas estão nele. Essa ideia de que tudo que existe está nele, dentro dele, é uma parte dele. Em seguida, então, no verso número 13,
ele vai dizer que este universo inteiro está deludido ou iludido por estas três condições originadas dos gunas, tá? Desses três que a gente acabou de mencionar. E falham em reconhecer-me, eu que estou para além deles e sou imutável. Então, o que acontece, né? Esses três gunas, eles marcam a mutabilidade das coisas, né? Neste mundo, tudo está em transformação, tudo está em movimento, né? Nada fica igual. Se a gente tiver essa sutileza para perceber, né? A gente vai reparar que dia após dia o nosso próprio corpo está mudando. Dia após dia, a casa onde a gente mora está mudando. Né? Após dia, a cidade onde a gente vive está mudando. Então, tudo nesse mundo manifesto, ele tem essa mutabilidade. As coisas estão em transformação. Tá? Isso é uma lei da impermanência, chamada de parinama. Ela não aparece aqui, né? Mas o nome em sânscrito é esse, parinama, a lei da impermanência. Porém, Krishna ele se coloca aqui como sendo de uma natureza imutável, né? Ele está dizendo que ele existe, né? Para além de todas essas coisas que estão se modificando. A maneira como elas se modificam, isso não muda em nada a natureza essencial de Deus, que é, em essência, imutável. E aí a gente pode deduzir disso que também é, em essência, atemporal, né? Ou seja, não sofre nenhum efeito do tempo. E aí, Krishna aqui, ele traz essa ideia de que esse mundo manifesto, onde todas as coisas estão se modificando pela ação dos três gunas, isso cria uma espécie de espetáculo, né, com o qual todos nós ficamos muito envolvidos. Igual uma pessoa que senta numa sala de cinema e começa a assistir um filme. Logo aquele filme vai envolvendo a pessoa de um jeito, né? Que a sua consciência ela se transporta para o filme. E aí você fica totalmente impressionado, né? Imerso naquela atmosfera do filme, das coisas que estão acontecendo ali naquele filme. Então, os três gunas eles geram esse grande espetáculo que é esse mundo e todos os acontecimentos desse mundo. E aí Krishna diz que a gente fica tão envolvido com esse espetáculo, né? A gente fica assistindo isso, que a gente não consegue perceber essa natureza imutável de Deus por detrás. Então é isso que ele está dizendo aqui. E aí então, no verso 14, ele explica que esse efeito, essa espécie de ilusão, né, que o espetáculo do mundo gera sobre nossas consciências, é o que ele vai chamar de Maya. Tá? Então vamos aqui, ó. Então ele diz assim: pois esta divina Maya, veja que aqui nem foi a gente acabou nem aplicando uma tradução do inglês, né? Vamos usar Maya como sendo Maya mesmo, né? E vejam já o detalhe importante, olha só, ele chama essa Maya de divina.
Isso é bem importante, né? Porque quando a gente entende dentro de uma interpretação rasa, né, Maia como sendo ilusão, a gente pensa que é uma coisa ruim, porque ela está ali enganando as pessoas. Hum. Mas Maia não é necessariamente uma coisa ruim. Krishna aqui diz que ela é divina, né, porque é um grande espetáculo realmente. Porém, ele diz, né, que essa Maia divina, que é dele, né, ele reforça isso de novo aqui, né? Mama quer dizer minha, né? Maya, minha, Maya, que é feita dos três gunas, né, que a gente acabou de comentar, dos sattva, rajas e tamas. Ela é difícil de transpor. Então, essa palavra que ele usa aqui em sânscrito, duratyaya, né, a palavrinha ati, quer dizer assim, colocar-se acima, superar. Porém, o prefixozinho dur, né, que forma, por exemplo, a palavra dukkha, que quer dizer sofrimento, né? Dur quer dizer difícil. Então, duratyaya, ele explica que é algo difícil de transpor, né? Ou seja, esse mundo, ele é uma espécie de espetáculo que nos envolve, né? Nossas consciências ficam totalmente arrebatadas, né? Pelo espetáculo dos fenômenos, dos acontecimentos desse mundo, dessa ação dos três gunas. E é muito difícil sair desse encanto e enxergar essa natureza imutável de Deus por detrás desse mundo que está o tempo todo nos encantando, assim como um mágico, né? Encanta uma plateia. Porém, Krishna, aqui nesse verso, ele diz que existe uma forma de superar esse, essa ilusão, vamos dizer assim, né? Vamos colocar a ilusão entre aspas, né? Esse encantamento, esse, ah, essa forma como a gente fica ali restrito só à percepção disso que está se movendo na nossa frente, né? Então ele diz que a forma de superar, né, de poder ter uma percepção maior disso tudo, é refugiar-se em Krishna, né? Refugiar-se em Deus. Ele diz então nessa segunda passagem aqui, né, do verso, ele diz: porém, aqueles que tomam refúgio em mim apenas, estes estão aptos, são capazes de transcender esta Maya. Né? Vamos ver aqui o verso inteiro de volta. Pois esta divina Maya, que é minha, né? Esta minha divina Maya, que consiste na ação dos três gunas, ela é muito difícil de transpor. Porém, aqueles que tomam refúgio em mim apenas, estes podem transcender esta Maya. Tá, e esse é um conceito muito forte aqui dentro da tradição védica, né? Ah, que eu diria até que se diferencia de outras tradições, como por exemplo o budismo. Existem algumas escolas do budismo que acreditam que a capacidade de alcançar moksha, ou vamos trazer uma palavra mais que a gente usa muito aqui esse termo coloquial, a ideia de iluminação, né?
que isso vem meramente pelo esforço da pessoa, né? Ou seja, pelo próprio esforço da pessoa, ela vai alcançar esse estado. E aí ela vai então enxergar, né, a realidade tal como ela é, para além desse espetáculo fictício, né? Acho que essa é a palavra, né? Que esses três gunas estão fazendo ali, né? Porém, na visão védica, só o esforço pessoal ele não é suficiente, né? Existe essa ideia de que é preciso que o ser ele se entregue, né? Ele se renda ao grande ser, né? A fonte de tudo, aquele que tem realmente a maestria sobre esse espetáculo da Prakriti, né? Apenas quando a pessoa ela toma refúgio, né? Ela faz esse prapadyante, né? É a palavrinha que aparece aqui, ó, prapadyante. Isso já apareceu em outros momentos aqui da Gita, essa palavra, né? Prapanam, que quer dizer entregar-se. Então, essa entrega, ela é, na visão védica, né, necessária para transpor essa percepção limitada da realidade, né, e alcançar a visão deste absoluto. Então, isso não vem apenas do esforço da pessoa, mas vem de um ato profundo de entrega, rendição e buscar, né, refúgio neste ser absoluto. Lembra que eu disse para vocês, tá? Só para a gente finalizar então agora, que esses 6 capítulos que a gente está estudando, a partir desses, do 7 até o 12, né? Eles reforçam a prática de Bhakti, que é o yoga da devoção. E esse Bhakti, ele tem realmente como uma das suas bases, um dos seus pilares, essa autoentrega, essa capacidade de render-se e refugiar-se, né, na natureza de Deus. Ok? Vamos só até esse ponto, então. Hoje a gente viu esses 3 versos. Questões, gente? Maria Tereza, diga. Pode abrir o microfone aí. É, prof, esse prapadyante, prapadyante, Isso, essa é a palavra aqui, né? A maneira como aparece nesse verso. Ela está numa ele, declinação específica, né? ah, ele tem uma relação com meditação também? Não é só Também, também. ela não significa exatamente meditação, tá? Ela significa mais um ato de autoentrega, mas a meditação, ela comunga com esse ato de autoentrega. Porque isso tudo tem a ver com sair do âmbito do seu ego, das suas aspirações individuais, né? Aham, A, a nossa vida egóica é o oposto dessa autoentrega. A vida egóica, ela pensa assim, o mundo tem que me entregar tudo. O mundo tem que se oferecer para mim. Mas a autoentrega é o oposto disso, né? Esse prapanam. É assim, eu me ofereço por completo, eu me entrego por completo. uhum. Eu já tantas vezes ouvi, tive aulas falando sobre esses conceitos que você trouxe hoje, mas eu hoje acho que compreendi com clareza, porque é muito diferente do que a gente está acostumado, que o mundo ocidental traz essa visão, né? E hoje eu acho que eu consegui compreender esse Maia.
essa ilusão, essa forma de interpretar. Achei muito interessante, gostei bastante. Ok. Denise? Professor, esse verso aí tem alguma coisa a ver com Shraddha, com confiança no Yoga Sutra ou não? Tem, claro, com certeza. É. Shraddha é uma outra palavra, né? Que a gente traduz como confiança. Eventualmente pode se traduzir também como sendo fé. Mas Uhum. confiança e fé são coisas ainda, comparado a essa entrega, né? Esse prapanam, é algo ainda incipiente, assim, é uma coisa preliminar. Shraddha, ela é colocada ainda como uma coisa preliminar. Ah, tá. A entrega é algo mais profundo já, né? É um nível de confiança bem maior, mais estabelecido. E existem graus ainda dentro desse tipo de entrega, né? Ramanuja, por exemplo, descreve isso numa passagem. Ele diz, por exemplo, que a entrega de Bhakti, né? Eu não sei se eu já comentei isso com vocês. É como o filhotinho de uma macaca que ele se agarra na mãe, né, e se segura nela. E aí ele confia que ela vai levar ele, né, aonde ela tem que levá-lo, mas ele faz esse esforço de se agarrar nela, né? A Ramanuja diz que tem um nível acima ainda, né, dessa entrega, que aí ele chama de prapati, é a mesma palavra que apareceu aqui desse prapadyante, né? Esse prapati, ele é uma entrega superior a essa ainda. Aí ele diz que é comparado ao filhotinho do gato, da gata. Vocês já viram como que uma gata transporta os filhotes? Eles não fazem nada, né? Ela vem e morde eles pelo pescoço, assim, ó, e puxa aquela pele. O gato é assim, quem tem gato sabe, né? Se você quer imobilizar um gato, você puxa pelo pescoço aqui. Estica aquela pele, ele fica duro, assim, não consegue se mexer mais, né? Então a gata ela vai e faz isso, ela pega e morde o pescoço do filhote, estica aquela pele, ergue ele e ele fica pendurado assim pela boca da mãe, né? E ele vai lá sem fazer nada, ele é levado completamente assim. Ele nem faz o esforço de se agarrar na mãe, ele é completamente levado. Então é dito que esse é um nível de entrega, né, de autoentrega superior ainda a Bhakti, que ele chama de Prapati. A tradição de Ramanuja é muito forte por destacar esse tipo de prática, né? Dessa rendição absoluta, né? É, Marcos, é, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, Maia vem do próprio Krishna, né? Então, já que ela vem do próprio Krishna, vem do próprio divino, em que medida o ser humano pode ser responsabilizado por estar preso a ela? Uhum. É. Essa é uma grande questão. Porque em todas essas passagens, até se vocês lerem os comentários de Ramanuja aqui nesses versos que a gente viu, vocês vão perceber ali que aparece que essa Maia, ela existe para gerar aquela lila, que é como se fosse uma brincadeira cósmica, né? Ah, vocês vão ver outros termos ali no inglês. Acho que aparece até o termo sport, né? Que Krishna gera, né, esse mundo de fenômenos, né, com essa variedade imensa de acontecimentos, né, como uma espécie de lila, como se fosse uma espécie de uma aventura, uma brincadeira cósmica, né? E aí os seres, né, eles de alguma maneira se encantam, né, com esse espetáculo, como eu falei, né, gerado, e ficam ali envolvidos, né, com aquilo tudo. Então, assim, não é, do ponto de vista metafísico, isso não é exatamente um problema.
do ponto de vista da nossa vida material, isso vai se tornando um problema porque tem muito sofrimento envolvido, né? Porém, do ponto de vista espiritual, isso não é exatamente um problema. É como se fôssemos consciências que viemos sentar numa sala de cinema, né? E passamos um tempo assistindo esse filme e a gente fica totalmente deslumbrado, encantado com o filme e esquece de qualquer outra coisa. A gente fica ali só no filme. E o filme, como tudo, né, assim, relativo à arte, né, ele vai expressar uma variedade muito grande, né, de acontecimentos e sentimentos, né? Então, num filme acontece uma situação trágica e aí a gente chora e depois acontece alguma coisa muito bonita e amorosa e a gente se comove, né? É da natureza do filme ter que jogar, né, com toda essa variedade de sentimentos. Então, o mundo, ele é isso, né? Ele é como se fosse essa grande sala de cinema onde a gente entrou e aí a gente, agora nesse momento, a gente está totalmente absorto, né, na trama do filme que está acontecendo ali. E é tipo um grande passatempo de Krishna, né? De uma E, certa e forma. assim, E e do nosso ponto também, por também, incrível que pareça, né? E nosso também. Porque nós que tam, somos parte de Krishna, né? A nossa Uhum. consciência é parte dessa consciência dele, né? Porque é muito pedagógico, né? A gente está aprendendo, né? Então, e eu fico pensando, você falou que do ponto de vista espiritual não é problemático por ser passageiro, como se fosse assim, uma vida é um segundo na eternidade, uma coisa muito rápida. Seria tipo algo assim? E porque a experiência em si, ela é algo que a gente deseja ter, né? No sentido assim de que eu acho que eu já comentei com vocês em outros momentos, eu trago às vezes essa comparação com a pessoa ir num parque de diversões e aí escolher ir na montanha-russa. Só loucos escolhem na montanha-russa, né? Mas é isso, nós somos espíritos loucos, né? A gente escolheu vir na montanha-russa desse samsara, né? Então, assim, por que que uma pessoa escolhe na montanha-russa para ficar lá gritando, desesperado e sentindo medo e tendo taquicardia e frio na barriga e tudo, né? Porque de alguma forma ela se sente atraída para experimentar aquilo. Uhum. E sim, como você disse, a pessoa tem uma confiança de que a montanha-russa vai ter ali, né, a sua duração e depois vai acabar a brincadeira, ela sai de lá e ufa, não, era só uma, né? Então, do ponto de vista espiritual, é mais ou menos isso que acontece. A narrativa é essa, é lila. A lila é uma brincadeira, né? Bom, vamos pôr um filme aqui. Ah, hoje vamos ver um filme de terror. Aí vai todo mundo lá, né, assistir o filme de terror. E aí fica tendo os pânicos, as taquicardias e tudo, né? Eu entendo que essa fala, assim, ela pode ser até assim, pode provocar irritação, indignação, quando a gente está realmente muito imerso num sofrimento, né? E a gente pensa, não, né? A pessoa está dizendo que o meu sofrimento foi uma espécie de brincadeira cósmica, que eu mesmo, né? Me interessei em experimentar isso e tudo mais. É muito difícil aceitar isso realmente do ponto de vista do ego que está ali realmente sentindo aquele sofrimento como algo muito real, né? O do corpo que está ali realmente sentindo aquela dor como algo muito real. Mas a questão é que se a gente tivesse a identificação com o espiritual e não apenas com a sensação física, né? E com a reverberação, né, desse sofrimento físico temporário ali sobre o nosso ego, sobre a nossa individualidade, né? A gente teria esse entendimento de que é realmente uma coisa temporária e é mais uma faceta, né, dentro desse espectro gigantesco de experiências possíveis, né, que a consciência pode ter dentro do espetáculo desse mundo, né, desse grande espetáculo desse mundo. Não sei se faz sentido isso para vocês. Mas para mim faz muito sentido.
até assim, para mim faz mais sentido do que outras descrições do porquê existe o mundo e por que ele é do jeito que ele é e por que que tem o sofrimento também presente, né? Existem várias, obviamente, várias narrativas a respeito disso, né? Mais algum comentário, gente? Podemos finalizar então? Então, seguimos aí na semana que vem. Abraços para vocês, uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.